Boa tarde, muito prazer estar participando dessa apresentação oral e da gente poder contar um pouquinho da experiência que a gente teve lá no Hospital Eduardo Menezes, que é o hospital referência em doença infecto-contagiosa do estado de Minas Gerais. Eu sou infectologista e trabalho na UTI lá. Bom, então, como bem falado pelo professor, a febre amarela é uma doença infecciosa com alta letalidade, pode chegar até 50% de letalidade nos casos graves. Isso a gente via muito nos livros, né, e na literatura, mas muita gente, inclusive não infectologista, se assustou quando a gente se deparou com esses casos de febre amarela nesses dois últimos surtos que a gente teve no ano de 2017 e neste ano. Como bem falado pelo professor, a transmissão da febre amarela é uma transmissão vetorial, né, tem o ciclo urbano e o ciclo silvestre. A última data de ciclo urbano foi em 1942, desde então a gente não tem mais relatos de ciclo urbano da febre amarela, e a gente tem sim o carreador principal, que é o ciclo silvestre, né, em que o homem é um hospedeiro acidental. O vírus é um vírus RNA fita única, tem hepatotropismo, né, então ele, via de regra, nesses casos de letalidade, esses casos que vão para a UTI, geralmente os pacientes evoluem para a morte por conta de insuficiência hepática aguda, do gênero Flaviviris, da família Flaviviridae. Então, contextualizando a situação epidemiológica desses dois últimos surtos que a gente vivenciou, principalmente lá no nosso estado. Então, pelo calendário epidemiológico, de julho de 2016 a junho de 2017, foi o pior surto no Brasil de febre amarela desde a década de 80. Com mais de 770 casos confirmados e uma letalidade em torno de 33%. Em Minas Gerais, esse primeiro surto foi concentrado basicamente na região noroeste de Minas, na fronteira com... Para voltar, por gentileza. Volta, por gentileza. Aí. Basicamente na região noroeste de Minas, nos municípios de Teófilo Otoni, Governador Valadares, também com uma mortalidade em torno de 33%, 34%. E aí a característica, basicamente, homens de meia idade, né, adultos jovens, né? Já nesse segundo surto, o surto lá em Minas se concentrou principalmente na região centro-sul, então BH, região metropolitana, Juiz de Fora, e com 528 casos confirmados e também uma mortalidade em torno de 33%. Ainda estão 64 casos em investigação, e lá no nosso hospital, no Eduardo Menezes, os dois surtos com casos de febre amarela confirmada foram em torno de 296 casos, sendo que 137 internaram com a gente na UTI. Então, a ideia do nosso estudo, aqui eu estou mostrando para vocês só um braço do estudo. O estudo em tudo a gente avaliar os fatores associados à mortalidade desses pacientes com febre amarela na UTI. Então, é uma série de casos do surto desde janeiro de 2017 até junho de 2018. A gente coletou dados de prontuário e avaliamos esses fatores relacionados à mortalidade. Aqui, a gente vai avaliar e vai discutir os fatores da hemotransfusão na mortalidade desses pacientes com febre amarela. Então, todos eram pacientes com febre amarela confirmada, seja por sorologia ou por PCR, e os manejos desses pacientes, como foi citado esse manejo no CTI. Bom, então, dos resultados, como eu havia falado, desses surtos, 137 pacientes foram internados na nossa UTI, mas que a gente incluiu no estudo foram 114, por conta dos critérios de exclusão. Pacientes que evoluíram para óbito em menos de 24 horas da admissão foram excluídos, pacientes que não necessitaram de suporte intensivo também foram excluídos, como aqueles também que foram transferidos para outros hospitais. Então, do ponto de vista demográfico, a gente consegue perceber que vai muito de encontro tudo que foi publicado, tanto aqui em São Paulo, quanto também do controle da Secretaria Estadual de Saúde. 98%, como a gente pode observar aí, 92% sexo masculino, com uma mediana de 48 anos, então, homem, adulto de meia idade, e a grande maioria, quase 80%, não vacinado. A gente teve, sim, casos em pacientes vacinados, mas isso
ocorreu também muito porque começou-se a campanha vacinal, então muitas das vezes os pacientes já estavam com a doença incubada e chegavam e tinham acabado de vacinar 3 a 4 dias. E aí acabou que na estatística foi considerado como paciente vacinado. E aqui, especificamente, a gente está comentando sobre a hemotransfusão. Então, em média, no total, na verdade, cerca de 73% dos pacientes que foram internados na nossa UTI receberam hemotransfusão, sendo que 67% das vezes foi plasma fresco congelado. E aí, partindo já para a análise estatística, a gente vê na análise univariada que quando a gente vai avaliar do ponto de vista do desfecho de mortalidade na UTI, tanto transfusão geral como transfusão de plasma foi associado com mortalidade desses pacientes na UTI. Quando a gente foi fazer o modelo final, no modelo final acaba que a hemotransfusão não ficou, mas ficou como importância, e isso a gente vai comentar mais na frente, que é o ponto de corte do RNI. Então, a gente, no modelo final, a gente observou que ter RNI maior que 1,6 estava associado a um pior prognóstico desses pacientes. Uma vez que aumentava a unidade desse RNI na admissão, na evolução dos pacientes, o risco de óbito aumentava por mais de 32%. E aí, aqui são só curva de sobrevivência para mostrar, o azulzinho são os pacientes que não foram hemotransfundidos e em verde são os pacientes que foram hemotransfundidos. Então, ao longo do tempo, a gente foi observando a mortalidade para esses pacientes, tanto do ponto de vista de transfusão geral, como também do ponto de vista de transfusão de plasma fresco congelado. E aí, que vem a discussão. Por quê? Tanto no protocolo da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, como para para manejo de insuficiência hepática aguda, que é o que a gente transfere no manejo da febre amarela grave, muitas das vezes a gente faz hemotransfusão empírica nesses pacientes. Então, todos os dias era realizado a medida do RNI e a partir do RNI determinava-se se aquele paciente ia ser hemotransfundido ou não. Então, isso é feito universalmente. Não foi só aqui, mas no mundo inteiro, para a insuficiência hepática aguda, isso é feito. Tanto que tem esse estudo aí do Munhoz, em 2008, que cerca de 90% dos pacientes com insuficiência hepática aguda são hemotransfundidos baseado no RNI. Então, isso já é uma conduta universal. Mas o que a gente observou no estudo e o que a gente corroborou na literatura? Que apesar de ser uma conduta universal, além de ter piorado o desfecho no nosso caso, está associado com mortalidade na nossa casuística, não melhora sangramento. Os estudos, tanto para a insuficiência hepática aguda, já evidenciaram que não tem nenhum benefício do ponto de vista de melhora de sangramento. Altera marcador prognóstico, e aí a importância do RNI que eu mostrei, porque uma vez que RNI é o marcador de mortalidade ao final do modelo, uma vez que a gente altera esse marcador, a gente pode estar perdendo um parâmetro para poder acompanhar esses pacientes. Então, além de alterar, além de não melhorar o sangramento, outra coisa que a gente observou é que muito difícil a gente hemotransfundir esses pacientes sem a gente causar uma sobrecarga volêmica. Então, muitas das vezes, a gente pode piorar a pressão venosa, piorar o sangramento e, além do mais, alterar outro desfecho importante nesses pacientes, que é a encefalopatia hepática, aumentando a chance de hipertensão intracraniana. Então, via de regra, o que a gente observou de experiência é que a hemotransfusão nos pacientes com febre amarela vai ser estaria muito bem indicada naqueles pacientes com sangramento ativo. Então, aí está exemplificando, né, a mediana nossa, média de 3 transfusões por paciente, e cada paciente, por mediana, recebeu 3,2 litros, né, de plasma fresco congelado, que é muita coisa. E, por fim, muitas das vezes, esses estudos estão sendo cada vez mais publicados, principalmente para a insuficiência hepática aguda. A gente observa muitas vezes alteração laboratorial, então o RNI está alterado, o PTTA está alterado, mas esses pacientes não sangram efetivamente. Quando se foi fazer um estudo, um estudo realizado pelo Stratwitz em 2013, ele mostrou que, usando o método mais sensível, que era a tromboelastografia, esses pacientes não tinham tendência a sangramento. Eles alteravam a RNI, eles alteravam o TTPA, mas do ponto de vista de efetividade eles não sangravam. Na verdade, o que se tem observado é que, da tempestade toda a cascata inflamatória no fígado, esses pacientes têm uma tendência de hipercoagulabilidade, né, tem uma chance maior de desenvolver coagulação intravascular disseminada. Então, o que fica de final é que
principalmente hemotransfusão e transfusão de plasma, foi associado com mortalidade nos pacientes com febre amarela, principalmente os pacientes internados na UTI, e que o ideal seria talvez uma política de esperar para ver, ou seja, ver esse paciente sangrar e a partir daí a gente fazer a conduta, a hemotransfusão. Queria agradecer a doutora Renata que está aqui acompanhando a gente, que também está aqui, ajudando a gente nesse trabalho. Obrigado.